Me perdoe se eu falo bem depressa, mas eu tenho pouco tempo e muita história pra contar. Vou embolando porque eu quero ver como é que fica toda essa embolada se desembolar. Eu tô falando é de democracia, eu tô falando é de educação. E falo sério, claro, direto, sem mistério. É tudo só uma questão de querer. Quem sabe sabe, quem não sabe tem direito de saber. A máquina de fazer dois pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Olá, este é o Máquina de Democracia, um programa jornalístico especializado em educação, feito pela TV Anísio Teixeira. Hoje vamos falar sobre educação e direitos humanos. O nosso programa é baseado em 3 eixos: educação básica, ciência e cultura. Aqui você encontra sempre informação e conhecimento. Confira os destaques desta edição. A comunidade do Colégio Estadual Almirante Barroso fala o que pensa sobre o tema direitos humanos. Veja também como é possível lidar com o preconceito na escola pública. No quadro Acontecendo, você vai conhecer um lugar que respira conhecimento através da literatura. Aqui no estúdio, vamos conversar com a presidente da ONG Jus Populi e ainda a coluna da jornalista e arte educadora Ana Cláudia Cavalcante. Tudo isso agora no Máquina de Democracia, uma iniciativa do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria Estadual da Educação. A máquina de fazer dois pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. A sua escola respeita as diversidades? Para responder essa pergunta, o Máquina de Democracia foi até o Colégio Estadual Almirante Barroso, no bairro de Paripe, em Salvador. Com a palavra, professores, estudantes, funcionários e dirigentes da instituição. Esperei na lua crescer e cadeira boa sentei. Nós temos assim como base, como foco principal, estar trabalhando com a diversidade cultural dentro da nossa escola. Justamente porque a nossa comunidade, a população maior é de negros, e a preocupação nessa gestão é focar esse adolescente para ele estar inserindo em uma sociedade melhor, igualitária, onde ele possa ter direitos adquiridos, ter reconhecimento dele enquanto negro em uma sociedade. Então, a escola como um todo, a preocupação principal realmente é de estar inserindo esse jovem nesse novo processo de igualdade social. Trabalhando a diversidade com vários trabalhos, inclusive o primeiro trabalho que fizemos foi de fotografia, onde mostrava para o aluno que ele poderia se ver na escola, né? E logo após a gente trabalhou com a questão do cabelo, fizemos um seminário que falava sobre o cabelo, né? De você se reconhecer como negro, assumir o seu cabelo, né, e não passar pelo processo de embranquecimento, que é a questão de você ficar alisando o cabelo, entendeu? Para ser aceito na sociedade. A escola vem trabalhando diversidade já tem um tempo que a gente vem trabalhando isso aqui e respeita bem, vem trazendo o nosso conhecimento, vai desenvolvendo nosso conhecimento para nós respeitarmos uns aos outros sem diferença, sem distinção de raça, de cor, de sexo. A ideia da escola está sendo bem atendida pelos alunos. Olha, eu acho que na sociedade na qual nós vivemos, por exemplo, na sociedade soteropolitana, para mim é fundamental trabalhar a questão de etnicidade por uma questão de identidade dessa própria coletividade. Por exemplo, eu trabalho numa escola que é a maioria negra e havia um problema da identidade desses alunos, problema com autoestima, e todo o trabalho que a escola veio desenvolvendo, na verdade, houve um resgate da autoestima dos alunos. Isso é importantíssimo para a comunidade na qual a gente está trabalhando aqui.
está apostando num cidadão mais consciente, né, um cidadão, como eu já falei, que respeita as diferenças, né? Esse é o trabalho, o foco da escola. O foco da escola é formar esse cidadão, um sujeito que tenha uma representatividade, obviamente, dentro da sociedade e que respeite as diferenças do coletivo. A gente pode até não gostar, mas tem direito, né, tem que ter direito de respeitar o outro. Você sabe quais as ações promovidas pela Escola Pública Estadual para combater preconceitos? A professora e jornalista Joalva Moraes foi conferir de perto. Vamos ver a reportagem. Preconceito. Um conceito antecipado sobre determinada coisa. Julgar, né, a pessoa antes de conhecer. Uma ignorância, uma falta de informação. Educação começa em casa. Eu não consigo entender o porquê de existir realmente o preconceito. A gente passa a julgar, né, a pessoa antes de conhecer. Preconceito é uma coisa que não tem necessidade. Por exemplo, se aquela pessoa não consegue andar e eu consigo, por que eu vou ser contra aquela pessoa que não sabe andar? Acho que o colégio deveria investir mais em informação. Hoje em dia tem se trabalhado muito sobre esse tema, que é a discriminação na escola. E claro que nós temos que trabalhar com uma conscientização para desconstruir esse universo de discriminação. Aqui na escola, nós temos alguns casos de estudante que apresenta uma dificuldade na questão da aprendizagem. Tem um aluno que ele chegou aqui na escola, ele tinha dificuldade visual. A gente buscou acolher da melhor forma, ouvindo principalmente a família, ouvindo o aluno, percebendo quais são as dificuldades que ele tem. Eu cheguei aqui com um problema de visão, né, grave. Aí eu vinha usando remédios. O problema é que podia até levar até a cegueira. Aí minha mãe veio aqui, falou com os professores. Os professores até me ajudaram, né, aumentaram a letra da prova, me incentivaram, né, a crescer, não desistir, né. Segundo uma pesquisa do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, realizada em 501 escolas públicas do país, 99,3% dos entrevistados revelaram algum tipo de preconceito, sendo 96,5% relacionadas a portadores de necessidades especiais, 94,2% com relação ao preconceito étnico-racial, 93,5% preconceito de gênero, 91% preconceito de geração, 87,5% possuem preconceito socioeconômico, 87,3% demonstraram preconceito com relação à orientação sexual e 75,95% dos entrevistados possuem preconceito territorial. Que existe preconceito na escola, isso é fato. Mas também existem instituições e educadores que lutam para transformar essa realidade, através de projetos que promovem a relação entre a educação e os direitos humanos. O Conselho tem como atribuição a deliberar e fiscalizar, controlar todas as políticas públicas que protejam a criança e adolescente em nível municipal. Portanto, caso aconteça alguma discriminação, alguma ação dentro dos colégios, e essas sejam trazidas ao nosso conhecimento pelo Conselho Tutelar ou por qualquer cidadão que venha até o Conselho, ligue ou entre no nosso site, nós iremos apurar para que os responsáveis, aqueles que foram omissos ou negligentes ou ativos na discriminação ou preconceito, sejam punidos através
de outros órgãos e entidades do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. O preconceito se caracteriza por aquilo que você não tem conhecimento ou não sabe dizer e você traz algum malefício, impede algum benefício à criança e adolescente. E a discriminação é por aquilo que você percebe na criança, se essa tem uma cor, um credo ou um jeito diferente do seu, e aí faz alguma coisa contra a um direito dessa criança. E agora, que tal um passeio cultural na casa onde mora o conhecimento? A arte educadora Viviane Paraguaçu leva você até a Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Estamos na Biblioteca Pública do Estado da Bahia. É a primeira biblioteca do Brasil e da América Latina. Foi criada em 1811. É a maior do estado. O acervo da biblioteca é formado por mais de 600 mil volumes. Além das seções comuns a todas as bibliotecas, deve-se destacar a existência dos setores de audiovisual, obras raras e valiosas, setor de braille e documentação baiana. Esse é o setor de braille. Criado por Henriqueta Catarino há mais de 30 anos, oferece serviços para portadores de necessidades especiais relacionadas à visão. Aqui, um grupo de voluntários, através de plantões diários, gravam a leitura, leem diretamente para o usuário, copiam e transcrevem livros e ensinam braille. Seu acervo é constituído de títulos gerais, didáticos e de ficção, além de fitas com gravações de livros e artigos de revistas. Para este setor, onde os direitos humanos são amplamente garantidos, a falta de visão física não significa nada diante da real possibilidade de ter uma visão aberta para o mundo. Além dos setores de artes, periódicos, infantil e uma sala de projeção. Mas se você, assim como eu, gosta de ler, mas não tem tempo para ficar na biblioteca, não tem problema. Você pode se cadastrar e levar até 2 exemplares num prazo de 15 dias para casa e pode até renovar. Nós trabalhamos aqui na Biblioteca Pública do Estado da Bahia justamente pensando na programação cultural da biblioteca. Porque a biblioteca não só é um lugar de guardar livros, né, entre outros materiais, mas também é um lugar dinâmico, onde acontecem diversas atividades. E, inclusive, a Biblioteca Pública, todo mês, tem uma programação de exposições, de contação de história, de filmes, e toda essa programação é oferecida gratuitamente para toda a população. No caso, Filmes para o Vestibular, que acontece toda quarta-feira, às 10 horas e às 16 horas, em 2 horários, também obedecendo aos filmes que são solicitados para o vestibular, e também tem a programação de filme infantil, que é o Cine Vídeo. Localizadas no subsolo da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, estão as salas Walter da Silveira, Alexandre Robato, a Galeria Pierre Verger, além desse belíssimo café-teatro. O Xisto Bahia compõe o grupo dos 18 espaços culturais da FUNSEB, Fundação Cultural do Estado da Bahia, oferecendo ao público artístico e à comunidade espetáculos variados a preços populares. Esse complexo cultural é o que está acontecendo. O Máquina de Democracia volta já. Aguarde. Máquina de fazer dois. Pode ser máquina de inclusão. Pode ser máquina mais democrática. Pode ser máquina de educação.
pode ser máquina de inclusão. Pode ser máquina, mas democrática. Pode ser máquina de educação. Voltamos com Máquina de Democracia e vamos continuar falando sobre educação e direitos humanos. Eu vou conversar agora com a presidente da ONG Jus Populi, Marília Lomanto Veloso. Como vai, doutora Marília? Tudo bem, muito gratificada por estar aqui contribuindo com vocês. O prazer é todo nosso. Eu gostaria de começar perguntando quais os objetivos da Jus Populi. O Jus Populi, Eugênio, é um escritório, é uma ONG de direitos humanos e tem como objetivo exatamente isso. Sendo uma ONG com militância de interdisciplinariedade e que trata de direitos humanos, ela tem, de modo muito claro, esse objetivo de ajudar a sociedade, principalmente os movimentos sociais, principalmente as massas excluídas, a construir propostas e a tornar possível e garantir os direitos humanos que estão positivados na Constituição. E o que seria exatamente a mediação de conflitos? Ela trata principalmente de criar, de procurar ajudar, colaborar com a sociedade, com as militâncias, com os organismos sociais, com as associações de bairro, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de acesso à justiça, procurar ajudar essas pessoas a mediar suas relações, a resgatar, a restabelecer as relações que às vezes ficam estremecidas com os conflitos dessa sociedade moderna tão complexa, tão conflitante, né, tão briguenta entre si. Pelo menos a mediação que nós procuramos praticar no Jus Populi é exatamente isso, é trabalhar dentro desse contexto de resgate, na morosidade, como diz Luiz Alberto Vará, mas que os protagonistas são os próprios sujeitos titulares daqueles direitos que, às vezes, por uma nesga de incompreensão, de intolerância, né, tensionam, e o Jus Populi oferece esse espaço como um espaço neutro de mediação. Que o conflito existe no homem, na humanidade, não vai acabar nunca, nunca. E já que a gente está falando de direitos efetivados, o que a senhora pensa, como é que a senhora acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está sendo respeitado? O ECA é considerado um dos textos mais avançados. O ECA tem princípios filosóficos, sociológicos, né, de proteção à criança e ao adolescente, que não é somente da segurança, aquele velho Código de Menores. Então, o que acontece com relação às políticas do Estado e ao ECA? Eu diria que, principalmente esse, que é um projeto, é um trabalho que trata, principalmente com educadores e com educandos, eu diria que, também professora que sou, eu penso que falta muito ainda a conquistar. É preciso que os professores atentem para cumprir esses direitos que estão garantidos no ECA e, principalmente, fazer com que olhe, leia, veja, trate, maneje a criança e o adolescente, não como objetos, mas como sujeitos de direito, titulares do direito que está lá no ECA. Certo. A senhora conseguiria pontuar quando é que a escola desrespeita o ECA? Eu penso que é principalmente quando ela deixa de enxergar, de ver, de tratar os titulares desse direito que estão lá no ECA como criança e adolescente. Então, ela desrespeita quando a escola tem um papel fundamental, Eugênio, porque ela, como um instrumento, um aparato do Estado, ela às vezes até reproduz o sistema penal. Nós temos teóricos que colocam isso. Determinadas performances, determinados comportamentos da escola reproduzem na luta de classe exatamente aquilo que o sistema penal reproduz. Esse é um cuidado que a escola deve ter. Esse é um cuidado que os professores devem ter, de fazer com que a escola seja um espaço de liberdade, de democracia e, efetivamente, todos aqueles direitos que estão consubstanciados, positivados, garantidos no ECA e que, sobremaneira, estão na Constituição, principalmente o direito de ser criança e de ser adolescente, independentemente da sua categoria social, da sua classe social, esse sim, quanto menor e quanto mais difícil para eles, mais respeito a escola e o educador deve ter com relação a isso. Para a gente encerrar hoje aqui a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse como é que os professores, os educadores da rede pública podem participar dos projetos lá de vocês, lá da Jus Populi. Nós temos diversos projetos no Jus Populi, por exemplo, mediação de conflitos como escritórios de mediação popular nos bairros. Mas o Jus Populi também, como ele tem como propósito, como nós dizíamos, construir,
contribuir na construção da efetivação desses direitos humanos, principalmente com relação à criança e adolescente. Nós temos cursos de formação, de capacitação. Então, eu penso que essa articulação, essa interação, esse diálogo de vocês com o Escritório de Direitos Humanos, principalmente nessa questão de nós irmos até a sala de aula, de nós irmos até os professores, até os alunos, aos projetos de vocês, para contribuir não só na discussão, mas também mostrando quais são as práticas sociais e alternativas que estão aí construídas pela sociedade e que estão postas na disputa da cidadania, que necessariamente não precisa ser doutor. Basta ser cidadão e ser pessoa. Muito obrigado pela sua participação, doutora Marília, aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E parabéns pelo projeto. Tá bom, muito obrigado. E agora nós vamos ver a coluna rotativa. Hoje, a jornalista e arte educadora Ana Cláudia Cavalcante vai falar sobre a história do teatro no Brasil. Na Grécia Antiga, as primeiras expressões teatrais originaram-se de um culto vindo da Ásia. Deus da fertilidade, do vinho e do prazer, Dionísio foi incorporado ao panteão grego. As primeiras solenidades em honra a Dionísio já traziam elementos espetaculares. O teatro, então, passa a receber apoio do Estado grego, que levou o ritual para a cidade. A festividade urbana se transformou num grande evento sociocultural. Assim, o rito perde seus traços religiosos e assume um posto relevante na estrutura da chamada democracia grega. O teatro para os gregos era como jornal, revista, rádio, cinema, TV, uma mídia que refletia a vida em sociedade. No Brasil, a arte teatral chegou já com ideais estéticos relacionados a um projeto civilizatório. Os padres jesuítas utilizaram a arte cênica como ferramenta para catequizar e transmitir sua visão de mundo aos índios. O teatro brasileiro teve início por meio da ação do primeiro grupo de missionários, dentre eles os padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Como instrumento para a catequese, os jesuítas utilizavam elementos do cotidiano indígena. Isso resultava na composição de espetáculos litúrgicos. E assim, a partir de 1557, começa no Brasil a atividade teatral, praticada também pelos próprios colonos. As encenações aconteciam nas praças, nas ruas, praias e dentro dos colégios e igrejas. Só por volta de 1859, estreia a Companhia Dramática Coimbra, com Furtado Coelho e a atriz portuguesa Eugênia Câmara. Era o início do teatro profissional no país. O teatro funcionava como centro de congregação da inteligência nacional. As lutas abolicionistas e republicanas se deram em dois espaços populares, o teatro e a praça. Castro Alves, Tobias Barreto, Rui Barbosa, dentre outros, utilizaram o teatro como tribuna ou palanque. Ainda que seja claro o potencial da arte teatral como ferramenta para a disseminação de conteúdo, para a socialização e desenvolvimento da criatividade e da subjetividade, além da formação para a cidadania, foram muitas as dificuldades para consolidar o ensino da arte e particularmente do teatro no Brasil. Os obstáculos podem ser atribuídos à própria formação cultural da sociedade brasileira, que viveu 3 séculos sob uma economia centrada no trabalho escravo e teve uma educação baseada nos fundamentos dos próprios jesuítas, que tinham claro preconceito contra atividades manuais ou físicas. Por muitos anos, a educação artística esteve centrada no ensino do desenho. Em 1878, foi publicado em Nova York o texto de um engenheiro brasileiro, André Rebouças, que defende a obrigatoriedade do ensino da arte, leia-se do desenho, em todas as séries escolares, assim como estava sendo feito na França, para formar de maneira equilibrada médicos e advogados, além de engenheiros, operários, artesãos e artistas. Mas, embora inovadora para sua época, a visão viria posteriormente a ser considerada restrita. A formação através das artes, não só do desenho, atua de forma direta não apenas para desenvolver habilidades, mas para o desenvolvimento equilibrado e saudável do ser humano. Ainda que o ensino da arte na atualidade seja obrigatório, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, podemos dizer que a compreensão ainda é restrita. A nossa educação formal está centrada na racionalidade e despreza aspectos relacionados ao campo sensível. Educadores e arte-educadores, gestores, pais e alunos devem atentar finalmente para as necessidades específicas do ensino da arte. Tempo e espaço adequados, material didático e formação continuada para os professores.
Por hoje é só, mas você já sabe, nesse programa vamos sempre tratar de temas do interesse do professor, dos pais, estudantes e funcionários da escola pública. Então, fique ligado no Máquina de Democracia, o telejornal da educação feito pela TV Anísio Teixeira. Até a próxima!